A profecia contra os amonitas, capítulo 49. Acerca dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: Não tem filhos, Israel? Não tem herdeiro? Porque Micom herdou a Gade, seu povo estabeleceu-se em suas cidades? Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir clamor de guerra contra Rabá, dos filhos de Amon, e se converterá em montão de ruínas, e suas cidades serão queimadas. E Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Soluçai, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, filhas de Rabá, vestivos de cilício, lamentai e vagai em torno dos cercados, porque Milcom será levado cativo, seus sacerdotes e seus príncipes juntamente. Porque te glorias dos vales, teu vale, que fui, ó filha contumaz, que confia em seus tesouros, que diz: Quem virá contra mim? Eis que eu trago sobre ti espanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os arredores, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. A profecia contra Edom. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: Não há mais sabedoria em Temã? Acabou o conselho dos sábios? Desvaneceu sua sabedoria? Fugi, voltai atrás, habitai em lugares profundos, ó moradores de Dedã, porque o infortúnio de Esaú trarei sobre ele no tempo em que o castigar. Se vierem a ti vindimadores, não deixarão restos? Se ladrões de noite não tomariam o que lhe bastasse, mas eu destruirei Esaú, descobri seus esconderijos e não poderá esconder-se. Foi aniquilada sua descendência, seus irmãos e vizinhos, e ele mesmo deixou de existir. Deixa os teus órfãos, eu os criarei, e em mim confiarão tuas viúvas, porque assim diz o Senhor: eis que os que não tinham de beber o cálice beberão certamente, e serás absolvido de tudo. Não serás absolvido, mas certamente beberás, porque por mim jurei, diz o Senhor, que Boscra e todas as suas cidades serão opróbrios, desolação, maldição e assolação perpétuas. Uma noite ouvi da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado entre as nações, dizendo: Juntai-vos e vinde contra ela e subi para a batalha, pois eis que te faço pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O espanto que infundias te enganou, e a soberba de teu coração. Tu que habitas nas fendas das penhas, que ocupas o alto do monte, mesmo que te eleves como águia o teu ninho, dali te farei descer, diz o Senhor. E Edom se converterá em motivo de assombro. Todo aquele que por ela passar e se assombra, por ela passar se assombrará e escarnecerá ao ver todas as suas calamidades, como sucedeu na destruição de Sodoma e Goroma e das cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não morará ali, nem nela habitará filho do homem. Eis que, como leão, subirá da espessura do Jordão contra a morada fortificada, porque depressa lhe farei fugir dela, e aquele que eu escolhi porei a cargo dele, porque quem é semelhante a mim e quem me localizará? Quem será aquele pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi a decisão que o Senhor tomou sobre Edom e seus planos sobre os moradores de Temã. Certamente as crias dos rebanhos os arrastarão e destruirão suas moradas com eles. Do estrondo da queda deles, a terra tremerá e o grito de sua voz se ouvirá no mar vermelho. Eis que como águia subirá e voará, ou estenderá suas asas contra Bosgrá, e o coração dos valentes de Edom será naquele dia como o coração de mulher em angústias de parto. A profecia contra Damasco. Acerca de Damasco, envergonharão-se Amate e Arpade, porque ouviram más notícias. Derreteram-se em águas de espanto, não pôde sossegar-se.
Debilitou-se Damasco, virou-se para fugir e lhe sobrevieram temor e angústia e dores. O cometeram como mulher que está em parto, como deixaram desguarnecida a cidade tão louvada, a cidade de minha alegria. Portanto, seus jovens cairão em suas praças, e todos os homens de guerra naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E farei acender fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Ben-Hadad. A profecia contra Quedar e Azor. Acerca de Quedar e dos reinos de Azor, aos quais feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e saqueai os filhos do Oriente. Tomarão suas tendas e seus gados, suas cortinas e todos os seus utensílios, e seus camelos tomarão para si e clamarão contra eles terror em toda parte. Fugi, ide para muito longe e habitai em lugares profundos, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque tomou uma decisão contra vós Nabucodonosor, rei da Babilônia, e contra vós traçou um desígnio. Levantai-vos, subi contra uma nação pacífica que vive confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, que vive solitária. Seus camelos serão por presa e a multidão de seus gados por despojo, e espalharei por todos os ventos os que cortam os cabelos das têmporas, e de todos os lados lhe trarei sua ruína, diz o Senhor. Azor será morada de chacais, desolação para sempre. Ninguém morará ali, nem nela habitará filho do homem. A profecia contra Elão. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebro o arco de Elão, parte principal de sua fortaleza, trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro pontos do céu, e os espalharei para todos estes ventos, e não haverá nação onde não cheguem fugitivos de Elão. E farei que Elão se intimide diante de seus inimigos e diante dos que buscam sua morte. E trarei sobre eles desgraça e o ardor de minha ira, diz o Senhor, e enviarei atrás deles espada até os alcançar. Porei meu trono em Elão e destruirei seu rei e seus príncipes, diz o Senhor. Porém, acontecerá nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Capítulo 50. A profecia contra a Babilônia. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por meio do profeta Jeremias, anunciai-o nas nações e fazei-o saber. Levantai também bandeira, publicai-o e não o encubrais. Dizei: tomada está a Babilônia, Bel está envergonhado e desmaiou. Merodach, confusas estão suas esculturas, desmaiaram seus ídolos, porque subiu contra ela uma nação do norte, a qual porá sua terra em assolação, e não haverá quem nela more. Fugiram e se foram tanto as pessoas como os animais. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, virão os filhos de Israel e os de Judá juntamente, e andarão e chorarão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Perguntarão acerca de Sião, rostos voltados para ali, dizendo: vinde e juntamo-nos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. Ovelhas perdidas era meu povo, seus pastores, as fizeram errar pelos montes, as desgarraram, andaram do monte em colina e esqueceram-se de seus ridis. Todas as que as achavam, as devoravam e diziam seus inimigos: não pecamos porque pecaram contra o Senhor, morada de justiça, contra o Senhor, esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia e sai da terra dos caldeus, e sede como os bodes, que vão adiante do rebanho, porque eis que eu faço despertar e subir contra a Babilônia uma confederação de grandes povos da terra do norte.
desde que ali se porão em pé de guerra contra ela, e será tomada as flechas, são como de valente destro que não voltará vazio. A caldeia será por despojo, todos os que a saquearem se saciarão, diz o Senhor, porque vos alegrastes e vos regozijais, ó saqueadores, de minha herança saltais como novilhas sobre a erva e relinchais como cavalos. Vossa mãe muito se envergonhará, a que vos deu a luz, se afrontará, eis que será a última das nações, deserto, sequidão e marasmo. Por causa da ira do Senhor, não será habitada, mas toda ela será assolada. Todo homem que passar pela Babilônia ficará atônito e zombará ao ver todas as suas feridas. Ponde-vos em plano de batalha contra a Babilônia, ao redor todos os que armais o arco, atirai contra ela. Não poupeis as setas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, se rendeu, falhou seus fundamentos, derribados são teus muros, porque essa é a vingança do Senhor. Tomai vingança dela, fazei com ela como ela fez. Destruí na Babilônia aquele que semeia e aquele que mete a foice no tempo da cega, diante da espada opressora, cada um virar-se-á para seu povo, cada um fugirá em direção à sua terra, rebanho disperso é Israel, leões o dispersam, e o rei da Assíria o devorou primeiro. Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou-lhe os ossos depois. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu castigo o rei da Babilônia e sua terra, como castiguei o rei da Síria. Tirarei Israel a sua pastaria e pastará no Carmelo e em Bazã e nos montes de Efraim, e em Gileade se fartará a sua alma. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, a maldade de Israel será procurada e não aparecerá, e os pecados de Judá e não se acharão, porque perdoarei os que eu deixei como remanescentes. Sob contra a terra de Meratim, contra ela e contra os moradores de Pecode, devasta e destrói totalmente após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que eu te ordeno. Estrondo de guerra na terra e grande quebrantamento, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se converteu Babilônia em desolação entre todas as nações. Laços te pus e foste tomada, ó Babilônia, e tu não te deste conta, foste achada e também presa, porque sublevaste contra o Senhor. Abriu o Senhor seu arsenal e tirou as armas de seu furor, porque esta é a tarefa que o Senhor Deus dos exércitos tinha que fazer na terra dos caldeus. Vinde contra ela desde a extremidade da terra, abri seus celeiros, convertei-a em montão de ruínas e destruí-a completamente, de maneira que nela nada fique. Matai todos os seus novilhos que desçam ao matadouro, ai deles, pois veio o seu dia, o tempo de seu castigo. Eis a voz dos que fogem e escapam da terra da Babilônia para anunciar em Sião as novas da vingança do Senhor, nosso Deus, da vingança de seu templo. Fazei juntar contra a Babilônia flecheiros, todos os que manejam, acampai contra ela ao redor, não escape dela ninguém. Pagai-a segundo sua obra, conforme tudo que ela fez. Fazei com ela, porque contra o Senhor se ensoberbeceu, contra o Santo de Israel. Portanto, seus jovens caíram em suas praças, e todos os seus homens de guerra serão destruídos naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu estou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque o teu dia veio, o tempo em que te castigarei.
A orgulhosa tropeçará e cairá, e não terá quem a levante. E porei fogo em suas cidades, que devorará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos Exércitos: oprimidos foram os filhos de Israel e os filhos de Judá juntamente, e todos os que os tomaram cativos os retiveram, negaram-se a soltá-los. O Redentor deles é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente defenderá a causa deles para dar descanso à terra e turbar os moradores da Babilônia. Espada contra os caldeus, diz o Senhor, e contra os moradores da Babilônia, contra seus príncipes e contra seus sábios. Espada contra os adivinhos que ficaram insensatos, espada contra seus valentes que desmaiaram, espada contra seus cavalos, contra seus carros e contra toda a mescla de pessoas que há no meio dela, e serão como mulheres, espada contra seus tesouros e serão saqueados. Sequidão sobre suas águas e secarão, porque a terra de ídolos, e se enlouquecem com imagens de horror. Portanto, ali morarão hienas e chacais morarão também nela. As avestruzes nunca mais será povoada, nem será habitada por gerações e gerações. Como na destruição que Deus fez em Sodoma e Goroma, em suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não morará ali homem, nem filho do homem habitará. Eis que vem um povo do norte em uma nação grande, e muitos reis se levantarão das extremidades da terra. Arco e lança manejarão, são cruéis e não têm compaixão. Sua voz é como o mar quando ruge, e montam sobre cavalos. Prepararam-se-ão contra ti como homens a pelejar, ó filha da Babilônia. Ouviu o rei da Babilônia notícias deles e suas mãos se debilitaram. Angústia se apoderou deles dor como a mulher de parto. Eis que como leão subirá da espessura do Jordão, a morada fortificada, porque num momento fugirá dela, e aquele que eu escolher, porei sobre ela, pois quem é semelhante a mim? Quem me emprazará? Ou quem será o pastor que poderá resistir-me? Portanto, ouvi a determinação que o Senhor deu contra a Babilônia e os desígnios que traçou contra a terra dos caldeus. Certamente as crias do rebanho os arrastarão e assolarão suas pastarias sobre eles. Ao grito da tomada da Babilônia, a terra tremeu e o clamor se ouviu entre as nações.